Durante a sua vida, você deve ter ouvido diversas histórias, mitos sobre heróis, monstros, e você cresceu sabendo que tudo não passava de palavras jogadas ao vento. Mas e se por um breve momento entrássemos no universo da série Sobrenatural, onde todos esses mitos são reais? Como você enfrentaria algum monstro se o encontrasse? Sendo mais específico ainda, como você derrotaria um mendigo da série Sobrenatural? Bom, se você é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me escutando pelo YouTube e gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer plataforma de podcast, como Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de me seguir para também sempre receber os novos episódios. E sem muita enrolação, vamos de como derrotar um mendigo. Aproveitando o mês de outubro, mês que com ele vem as festas de Halloween, eu vou fazer alguns episódios sobre filmes de terror. Na verdade, antes disso, eu acho que eu nunca cheguei de fato a fazer sobre filmes ou séries de terror. Tem a série Missa da Meia-Noite que eu fiz lá em 2022, mas eu não considerei um terror de fato, era mais um suspense. Bom, eu vou fazer de alguns filmes, séries de terror e em específico de sobrenatural, sobre o diário do John Winchester, né? Vão ter alguns dos monstros mais icônicos considerados por mim da série. Nada mais justo que o primeiro a ser citado seja o Endigo, apesar de, se eu não me engano, só ter um episódio dele, como foi o segundo episódio da primeira temporada. Acredito que ele é levado como um dos seres, um dos monstros mais icônicos apresentados até então em Sobrenatural. Então vamos lá, no segundo episódio da primeira temporada de Sobrenatural é sobre uma criatura chamada Wendigo. Na minha opinião, é uma das criaturas mais difíceis de se sobreviver ou simplesmente derrotá-la, mas ela não é párea nem para os irmãos Winchester, quem dirá eu com meu preparo na internet, e depois desse episódio, quem dirá você também. No início do episódio, alguns personagens estavam acampando na colina Blackwater, quando são caçados e supostamente mortos por um mendigo. E rapidamente se nota que a velocidade e força desse ser ele supere muito as capacidades físicas de um humano, mesmo em seu ápice de força e velocidade. E claramente ele se alimenta de seres humanos. Mas a questão que fica é como derrotar uma criatura que você não consegue ficar para lutar e nem mesmo fugir para se esconder e sobreviver. Bom, como de costume, vamos ter que voltar um pouco no tempo para entender melhor a existência de uma criatura desse nível, e isso nos leva a muito tempo atrás e muito mais longe, mais especificamente para a América do Norte, onde surgiu o mito do Endigo. Então, o Endigo, ele é uma entidade mitológica presente nas crenças das tribos algonquianas que viviam no leste dos Estados Unidos e parte no Canadá. Esse conjunto de tribos que ficava no leste dos Estados Unidos e Canadá, o povo algonquiano, era fortemente ligado à natureza e espiritualidade. Então, desse modo, eles tinham uma crença de que a terra era sagrada e que todos os seres vivos estavam interligados de forma espiritual. Por isso eles respeitavam tanto a natureza e eles também acreditavam que ela devia ser cuidada para garantir a sobrevivência de todos os seres vivos. É claro também que a religião deles era baseada na adoração de deuses e espíritos da natureza. Eles acreditavam também que esses espíritos podiam influenciar diretamente o destino do seu povo e protegê-los também contra o mal. Eles também acreditavam em alguns tipos de magia e usavam amuletos para afastar o mal, e é aí que surge o mito do mendigo. Sendo um povo ligado, né, por uma base espiritual, eles acreditavam que o mendigo, sendo uma entidade, era algum tipo de possessão espiritual para aqueles que, em momentos de maior dificuldade, como por exemplo alguns invernos rigorosos que eles sofriam, né, nesses momentos difíceis, quando faltavam recursos, as pessoas acabavam perdendo sua humanidade, ingerindo carne humana e cometendo outros tipos de atos que seriam levados pela ganância, e isso possibilitava a possessão do espírito. Para ficar mais claro, durante a sobrevivência dessas tribos,
como nada é fácil e viver nesse estado, né? E viver nessa época, nesse estado, né? Uma tribo ainda seria mais desafiador. Para sobreviverem a períodos de dificuldade, eles educavam as pessoas prezando o bem da coletividade, reforçando a ideia de que juntos eles sobreviveriam, não importa o que acontecesse. E quem optava por quebrar o bem geral, abraçando a sua própria individualidade, o egoísmo, era uma ameaça para toda a tribo e consequentemente, ia contra a vontade dos deuses que eles pregavam. E claramente, aqueles que não seguiam os ensinamentos para a sobrevivência de todos teria a possibilidade, basicamente, a certeza de que se tornaria um mendigo. Um mendigo nada mais é que uma pessoa que perde sua mortalidade pelo tempo, ou seja, se deixada permanece viva por eras. Sua aparência é de como um morto-vivo, com seus ossos podendo ser vistos pela sua pele de tão magro que o ser é. A possessão ainda faz com que a pessoa cresça em tamanho e crie pelos pelo corpo, e com a possessão acaba vindo uma maldição. A pessoa ela quebraria, né, todas as ideologias da sua tribo, principalmente pelo ato da fome. Então a pessoa que quebra, né, esses ensinamentos para que ela pudesse ter o que comer a mais do que os outros, essa maldição acaba tornando essa pessoa insaciável. Então mesmo que ela sempre se alimente, ela sempre vai estar com fome, ela sempre vai ter a sensação de nunca ter comida, ela sempre vai querer mais e mais, né? Claro que em suas características eles também contavam com garras no lugar das unhas e dentes capazes de rasgar a carne para ajudar na caçada, né? Então, pessoas da tribo que demonstravam algum tipo de característica da possessão, elas eram levadas para um ritual onde xamãs ajudavam a afastar a entidade. Esses rituais contavam até com momentos de exorcismo, para livrar aqueles que supostamente estariam possuídos. E acredito que você deve estar achando que, com base na mitologia real, deve ser impossível talvez derrotar uma criatura, sabendo que na verdade ela não é só um monstro, ela é uma entidade. Mas não é impossível, não é fácil, nunca é fácil, mas também não é impossível. As formas de derrotar um mendigo, elas não são algo que você consiga ler em qualquer lugar. Acredito até que isso se deve pelo fato de que as tribos o temiam tanto por ser uma entidade que não pensavam necessariamente em como derrotar um mendigo, como enfrentar um. Apenas forma de evitá-los e se protegerem por meio de rituais. Então, com a sua habilidade, no caso a habilidade do mendigo de imitar vozes e ser mais inteligente do que a maioria das pessoas e ainda contendo garras e dentes, como já é muito difícil enfrentá-lo, ainda tem algo que pode piorar. Na série é falado que armas normais, como uma arma branca ou uma arma de fogo, não o matariam, apenas o irritariam e ele acabaria te atacando para te matar, nem cogitando usar você como alimento. Então, julgando que ele seja uma entidade, faz sentido. Armas de fogo físicas não surtiriam efeito. Então, no pior dos casos, você não pode necessariamente atacar um mendigo a não ser que você tenha fogo. Na mitologia e na série de Sobrenatural, não é explicado exatamente o motivo pelo qual o ponto fraco dele seja fogo. Talvez seja algo simples. Algumas tribos, na verdade boa parte das tribos, elas sempre cultuam e respeitam muito a natureza. E o fogo, em algumas mitologias de tribos indígenas, o fogo ele é retratado como algo puro, como algo fazendo parte da natureza. Então, independente de ser algo bom ou ruim para determinadas tribos indígenas, faz sentido que o ponto fraco de uma entidade seja o fogo. Seria como uma forma de purificação. Então, o fogo sendo algo puro, ele poderia realizar o exorcismo da criatura. Sendo assim, ainda faria sentido. Uma entidade, um espírito da natureza sendo expurgado pela própria natureza. Na série tem uma parte que, quando eles estão na mata durante a noite, o Dean ele faz alguns desenhos no chão
e de serem símbolos Anasazi e que afastavam os Wendigo. Bom, essa tribo, a tribo Anasazi, eles viveram sim também na América do Norte, mas em uma localização completamente oposta aos Algonquianos. Porém, também era uma tribo que cultuavam uma mitologia em volta da natureza. Então, na mitologia dessa tribo, a tribo Anasazi, não existe algo como um mendigo. E o fim da tribo também foi decorrente pela falta de recursos para uma grande população indígena. E o que também os fez, algumas pessoas, a recorrer ao canibalismo em alguns casos. Então, essa função desses símbolos encontrados nessa tribo para lidar com os mendigos, ela não tem uma ligação direta. Mas a funcionalidade talvez se dê pelo fato de que na série Sobrenatural, a série ela abrange todas as crenças. E algumas crenças, mesmo que iguais, têm interpretações diferentes. Então, julgando assim, é possível que o símbolo de uma tribo usado para combater alguma espécie de mal que eles temiam acabe servindo para entidades e seres de outras culturas. Então acaba sendo bem possível e plausível que o símbolo da tribo Anasazi, os símbolos que eles utilizavam para rituais, além, dos símbolos e também amuletos algonquianos normais, acabam servindo contra os mendigos. Então, para recapitular em como derrotar ou sobreviver a um mendigo, o fogo ele purifica e causa seu exorcismo. Não cause ferimentos que não sejam por fogo, só vai enfurecê-lo e ele vai matá-lo sem a intenção de se alimentar. E ele é inteligente e capaz de imitar vozes humanas, então não tente um combate corpo a corpo. Ele vai te vencer de qualquer jeito, a não ser que você tenha fogo. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de me seguir ou se inscrever, independente de onde estiver me escutando. Obrigado por escutarem até aqui, até a próxima e um beijão para vocês.